Vale mais a pena contribuir com o INSS para se aposentar ou investir na Bolsa de Valores? Qual compensa mais e quais são as principais diferenças entre um e outro? Essa é uma dúvida frequente, corriqueira para aqueles que ainda não investem. Então hoje eu vou trazer para você aqui um comparativo entre o resultado que você teria com o INSS, com a Previdência, versus o resultado que você teria investindo na Bolsa e uma carteira diversificada. O mesmo valor, pelo mesmo tempo, nos dois. Você vai se chocar com a diferença. Então não perde esse conteúdo, tá muito legal. Se você puder, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like na parceria. E olha, eu tenho certeza que se você tem essa dúvida, você vai sair desse vídeo aqui com uma opinião formada. Eu vou te trazer aqui com números, em uma simulação real, qual das duas opções pode te trazer o melhor resultado lá na frente. E vou te explicar também a principal diferença entre uma e outra. E aí, para a gente fazer essa comparação, a gente precisa primeiro definir com quantos salários mínimos a gente vai querer se aposentar, para que a gente consiga fazer o cálculo de quanto que a gente tem que contribuir com a Previdência Social. Então, vou fazer o cálculo aqui em cima de uma aposentadoria de 2 salários mínimos, versus você pegar todas essas contribuições para conseguir esses 2 salários mínimos e investir na Bolsa pelo mesmo período. Bom, e para isso a gente precisa calcular qual vai ser o valor da nossa contribuição para que a gente se aposente aí com esses 2 salários mínimos. E para isso eu tenho uma regra. Como o salário mínimo está R$ 1.518 e a gente vai contribuir em cima de 2 salários mínimos, então a gente vai contribuir sobre R$ 3.036. E a alíquota para esse valor, conforme a tabela das alíquotas de contribuição, é de 12%. Então 12% de 3.036 dá R$ 364,32 por mês. Então esse é o valor que você contribuiria mensalmente para se aposentar pela Previdência com 2 salários mínimos por tempo de serviço. E lembrando que para se aposentar por tempo de serviço, você precisa ter contribuído por 35 anos. Bom, agora que a gente já tem o valor da contribuição mensal, esse é o comparativo que eu vou trazer aqui. Contribuir com a Previdência, pagando R$ 364,32 por mês durante 35 anos para se aposentar com 2 salários mínimos, contra investir os mesmos R$ 364,32 na Bolsa e uma carteira diversificada durante 35 anos. Esse é o nosso comparativo e vamos começar logo aqui com a aposentadoria do governo. Para que você receba os 2 salários mínimos pelos quais você contribuiu, você precisa ter, além dos 35 anos de contribuição, existe o critério de idade. Então, se for na regra dos pontos, você precisa ter pelo menos 67 anos para se aposentar. E outro ponto importante que você tem que levar em consideração é que você fica sujeito às reformas da Previdência. Você contribui ali com a esperança de se aposentar com determinada idade, e aí no meio desse caminho inventam lá uma reforma da Previdência e esticam mais o seu prazo. Ou seja, você paga, mas quando de fato você vai se aposentar, não dá para saber. Agora a gente não pode deixar de tocar no ponto inflação aqui para as aposentadorias. Porque a inflação para a aposentadoria tem as suas peculiaridades. As aposentadorias, elas são reajustadas conforme o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. E a gente não pode confundir aqui o INPC com o IPCA. O INPC é a inflação do custo de vida médio para famílias que ganham entre 1 a 5 salários mínimos, que é o índice da inflação para famílias de menor renda. Já o IPCA, ele mede o custo de vida médio para famílias que ganham entre 1 a 40 salários mínimos. E no nosso caso aqui das aposentadorias, elas são reajustadas pelo INPC. Mas é aqui que vem a peculiaridade, porque quem se aposenta com um único salário mínimo apenas, tem a aposentadoria reajustada pelo valor do novo salário mínimo, que geralmente acompanha o INPC. Agora, quem se aposenta com um salário acima do mínimo, que é o nosso caso aqui, que são 2 salários mínimos, tem o reajuste referente ao INPC acumulado do ano anterior, ou seja, não acompanha o crescimento do salário mínimo. E aí com isso, obviamente, com o passar dos anos, o seu poder de compra é corroído pela inflação. E agora vamos falar de herança aqui. Se o aposentado morrer, o que acontece? A família herda a aposentadoria? E esse quesito tem vários critérios, várias regras. Eu vou trazer aqui as principais para você entender. Com o falecimento do aposentado, em regra, o cônjuge e os dependentes não recebem 100% da aposentadoria. Depois da reforma da Previdência, a regra geral é o seguinte: é 50% da aposentadoria mais 10% por dependente, até o limite de 100%, obviamente que não te pagariam mais do que 100%. Eu vou te dar um exemplo aqui para você entender melhor.
Se o aposentado ou aposentada morre e deixa cônjuge e mais um filho, ele deixou 2 dependentes. Então o cálculo seria 50% do salário que ele recebia, mais 10% por dependente. Como ele deixou esposa e um filho, são 2 dependentes, então 50% mais 10% de cada, 70% que vão receber. Vai chegar a 100% se o aposentado deixar 5 dependentes, que aí são 50% do salário que ele recebia, mais 10% para cada dependente. O cônjuge pode receber uma pensão vitalícia, mas existem inúmeros critérios para definir essa questão. E os filhos recebem a sua parte na pensão até os 21 anos, a não ser que seja inválido ou deficiente, aí não tem limite de idade. Enfim, já deu para perceber que a família não herda o benefício pura e simplesmente. A família tem direito à pensão conforme uma cacetada de critérios. E critérios esses que existem com um único e específico objetivo, que é de reduzir o seu benefício. E que amanhã ainda pode sofrer uma reforma para reduzir mais um pouquinho. A verdade é essa. Agora vamos para os investimentos. Vamos pegar aqui esses mesmos R$ 364,32 que foram contribuídos por 35 anos e investir isso daqui numa carteira diversificada de ativos. Eu vou assumir aqui uma rentabilidade para essa nossa carteira diversificada extremamente conservadora, de 12% ao ano entre dividendos e valorização. Bom, a gente sabe que tem ações e fundos imobiliários que pagam 12% só de dividendos, sem contar a valorização do ativo. Os bons ativos, como a gente pode estudar no histórico, eles se valorizam algumas vezes a mais do que a inflação no longo prazo, porque as empresas repassam o reajuste da inflação nos produtos e serviços. E no caso dos fundos imobiliários, eles têm os seus contratos de locação, ou títulos aqui, no caso se for fundo de papel, indexados ao IPCA. Dessa forma, como tudo é reajustado conforme o IPCA, não há perda de poder de compra. Mas de toda forma, vamos ser conservadores aqui e vamos calcular 12% de rentabilidade, que seria mais ou menos inflação mais 8% real. E investindo R$ 364,32 durante 35 anos com essa rentabilidade nominal de 12% e uma rentabilidade real de 8%, você acumularia o patrimônio de R$ 2.147.397,25 em valores nominais. E o que são valores nominais? É o valor que vai aparecer no seu extrato lá no futuro. Mas quanto ele representa do poder de compra de hoje? A gente tem que fazer essa conta. E esses 2.147.000 daqui a 35 anos representarão 780.580,22 de hoje, do poder de compra de hoje. Agora a gente vai ver quanto isso renderia por mês. Como rende 8% real ao ano, isso dividido por 12 dá 0,67% ao mês. E 0,67 de 2.147.000 uns quebradinhos dá R$ 14.387,56 nominais. Agora a gente vai trazer isso para valor presente. Então esses R$ 14.387 daqui a 35 anos vão ter o poder de compra de hoje de R$ 5.229,88. Ou seja, lá em 2060, daqui a 35 anos, você vai receber R$ 14.387 aproximadamente, e com esse valor você vai comprar o que você compraria hoje com R$ 5.229. Esse é o poder de compra. E quando o investidor morre, o que acontece? A família herda 100% do patrimônio. Agora vamos falar de inflação. A carteira de investimentos perde poder de compra com o tempo, assim como acontece com os 2 salários mínimos? E a resposta é não. Porque como a carteira do nosso exemplo rende inflação mais 8%, esses 8% são reais. Esses 8% são sempre reajustados pelo IPCA. Então você não teria perda de poder de compra. Bom, então feito um traçado aqui das características de um e de outro, vamos colocar na tela aqui um resumão, item por item, para a gente fixar essa diferença. Patrimônio acumulado da aposentadoria do governo depois dos 35 anos de contribuição. 0. Patrimônio acumulado nos investimentos depois de 35 anos investindo. R$ 2.147.397,25, com poder de compra de hoje de R$ 780.580,22. Rendimento mensal da aposentadoria. Você receberia o equivalente a 2 salários mínimos, que hoje seria de R$ 3.036. E agora rendimentos mensais dos investimentos. Você receberia R$ 5.229,88 em valores de hoje também.
Lembrando que o valor nominal é de 14.387, mas trazendo para o valor de hoje, para a gente comparar com os 2 salários mínimos de hoje, o valor é 5.229,88. Agora vamos aqui para a inflação. Inflação na aposentadoria. Começou a receber sua aposentadoria, você perde poder de compra ano após ano. Inflação nos investimentos. Valor sempre corrigido, já que rende inflação mais 8%. E os R$ 5.229 são esses 8% corrigidos. Agora a herança para um e para outro. Herança da aposentadoria. A família não herda nenhum patrimônio, tem sim direito à pensão, mas com um valor menor do que o da aposentadoria. E a quantidade de tempo que os dependentes receberão essa pensão depende de uma série de critérios, de uma série de fatores que podem ser alterados a qualquer momento. E a herança dos investimentos, como é que fica? A família herda 100% do patrimônio. Então tá aí, essas foram as principais diferenças entre a aposentadoria do governo e o resultado que você teria investindo esse mesmo valor pelo mesmo período de tempo. Claro que para quem é CLT, você não tem a opção de não recolher a contribuição previdenciária para poder investir. O governo não te deixa fazer isso. Você é obrigado a se submeter à aposentadoria que eles controlam. Eles determinam a partir de quando você vai começar a receber, quanto você vai receber, qual o reajuste que a sua aposentadoria vai ter ou não, quanto a sua família vai ter direito a receber depois que você se for e por quanto tempo. Enfim, aqui na aposentadoria do governo a gente não controla nada. A gente paga calado e o governo que controla o nosso dinheiro. Mas mesmo assim, quem é CLT pode fazer os seus investimentos no paralelo, porque você não tem como se desvincular da Previdência. Então seria importante você ir por esse caminho para você chegar lá na frente com uma condição muito melhor. Agora, para quem não entende muito sobre investimentos, precisa estudar um pouquinho, buscar informação. Hoje em dia tem muita informação boa disponível. E investir também não é um bicho de 7 cabeças, não. Aqui mesmo no YouTube, inclusive no canal deste que vos fala, tem bastante informação para iniciantes sobre como montar uma carteira diversificada, como escolher as melhores ações, como analisar ali os fundos imobiliários. O que você precisa fazer é buscar conhecimento, se informar, porque você só consegue escolher o melhor caminho se você conhecer as opções que você tem. Senão não tem jeito. O conhecimento liberta. Por hora era isso. Se você curtiu esse vídeo, se achou da hora o tema, clica aí no sininho para se inscrever aqui no canal e seguir recebendo os conteúdos que eu trago aqui, justamente para te agregar conhecimento. Para você saber sempre que rumo tomar, qual é a melhor direção para você. E me conta aí nos comentários o que você achou. Se você é aposentado ou você é investidor, compartilha com a gente a sua experiência. Sua experiência é muito importante. Vamos bater esse papo, vamos trocar essa ideia. Grande abraço, tamo junto e até a próxima.